A gente já sabe que o nosso anel vai ter essas, são 8 propriedades, ó. Aqui ele coloca Z1, né? Z1 é a operação que ela é associativa, tá? Ela é associativa. Z2 ela é comutativa. Z3 existe o elemento neutro que é o zero, né? Tá, ok? Onde A mais zero é a mesma coisa que zero mais A pela comutatividade do Z2 aqui, né? E vai dar o A, ok? O Z4 é que existe o elemento simétrico, né? O simétrico de A é menos A, e se eu somar o A com o menos A, é a mesma coisa que menos A mais o A, e que vai dar o elemento neutro, né? E aí tem essas quatro propriedades, Z1, Z2, Z3, Z4, elas são propriedades da soma, né? Ok? Aí aqui ele vai enumerar as propriedades de multiplicações, que ele chamou aqui de Z5, né? Que é a multiplicação também é associativa, também é na Z6 a comutativa, né? A Z7 é em relação ao elemento neutro, né? É como se fosse parecido o elemento neutro do Z3, a ideia, né? Então, se eu pegar o 1 e multiplicar pelo A, é diferente de eu pegar o A e multiplicar pelo 1, que vai dar o próprio A, tá? E tem essa Z8 que ela associa as duas, tá? Então, olha o que acontece aqui. Então, vale a lei da distribuição, né? Vale a lei da distribuição pela esquerda. O que é que significa pela esquerda? Se eu pegar o A e multiplicar por B mais C, então aqui tem a regra do chuveirinho, né? A vezes B mais A vezes C. Mas também é válida pela direita, porque tem alguns casos que não são válidos. Lembrando que a gente está no Z, tá? Lembrando que a gente está nos inteiros, tá bom? Então, também pela direita, ó. Então, essa regra aqui é pela esquerda e essa aqui é pela direita. É válido as duas, né? Acontece que as propriedades são comuns em muitos outros conjuntos munidos de outras operações. Então, aqui ele vai estender, né? Sendo assim, podemos nos abstrair nos casos particulares de estrutura de anel, a algébrica geral, tá? Então, essa estrutura que tem essas 8 propriedades, ela é um anel. A gente já sabia disso desde a primeira aula que a gente está vendo na questão de álgebra 1, tá? Aí aqui ele vai dizer algumas coisas, ele vai organizar, né? O que acontece? Ele trouxe do caso particular do Z para colocar uma coisa mais geral aqui nesse caso, né? Então, definição de anel, ele vai te dizer, ó, A1, A2, A3, A4. É como se fosse o Z1, Z2, Z3 e Z4, né? Que é o caso particular, ok? Só cuidado aqui, olha, que aqui ele está sendo um pouco mais geral. Nem sempre o zero do conjunto é o elemento neutro, tá? Em álgebra. Estou falando em álgebra, uma álgebra qualquer, tá? Depois bora ver se aparece aqui nos exercícios. O A5, o A6, o A7 e o A8, né? São as 8 propriedades lá, tá? Olha, observa que aqui ele colocou no A4, ele observou que o simétrico de A é o A', né? Tá? Então ele não coloca que é, por exemplo, o zero lá do Z, né? Então ele coloca como um A', tá? É só atente para isso aqui. De modo geral é isso aqui, tá? Quando particulariza por Z, a gente sabe que o A' do Z é quem? É o zero, tá bom? A mesma coisa aqui no A7, ó. No A7, a operação de multiplicação tem um elemento neutro. Existe um, eu ainda vou colocar aqui um pouco mais, um único, tá? Acho que o livro faz aqui, não estou lembrado. Existe um único elemento neutro, então não pode existir dois elementos neutros no conjunto, né? E observa que para multiplicação esse elemento neutro tem que ser diferente de zero, ele não pode ser zero, ok? Então o que acontece o que? Que o A vezes E, que é o elemento neutro,
pela comutatividade é o E vezes A, e que vai dar o próprio A. Eu estou falando bem aqui no A7. Vale a distribuição, tanto pela esquerda quanto pela direita, né? E observa que a gente já tem isso aqui tudinho, desde que a gente fez lá dos ideais, né? Então, ó, observe que ao exigir que a soma e a multiplicação sejam operações binárias em A, já estamos exigindo que elas sejam fechadas. Que é isso? O que é que significa ser fechada? Se eu pegar dois elementos e somar ou subtrair, também vai estar lá dentro do conjunto, né? Isso que está dizendo aqui, ó. Então, dados A e B dentro de um conjunto, então a soma também está dentro do conjunto e a multiplicação também está dentro do conjunto, né? O elemento A mais B é chamado de soma e o elemento A vezes B é chamado de produto, tá ok? Isso aí a gente já sabia também, né? Então aqui é o seguinte, quando apenas A6 não for satisfeito, quem é A6? A6 é a comutatividade, tá? Ele elencou aqui como a comutatividade. Então quando A6 não for satisfeito, então dizemos que é um anel não comutativo. Então podemos ter anel não comutativo, tá? Podemos ter anel não comutativo. Ok? Em algumas situações é conveniente tratar estruturas desse tipo, mas nesse curso não vamos colocar, tá bom? Por termos incluído o A7, trata-se de elemento neutro. Alguns autores falam que tem um anel comutativo com unidade, tá? É uma questão só de nomenclatura aqui, tá? Aí aqui ele vai dizer o seguinte, ó, devido às operações, tarará, tarará. Ele vai explicar o que vale o A3, o A4, o A7 e o A8, né? Tá? Olha o que eu falei para vocês. O elemento neutro da adição, ele é único se o alinha. Então aqui, o que é que ele vai fazer? Como é que a gente prova unicidade? Unicidade a gente prova assim. Você supõe dois e você conclui que eles são iguais, ou seja, ele é o mesmo, na verdade, ele é único, tá bom? Então, ó, aqui na 4, o elemento neutro da adição é único. Então, se suponha que o zero linha pertence a A, é tal que se eu somar o A mais o zero linha é indiferente se eu somar o zero linha mais A, que vai dar A. Então, olha o que acontece. O zero linha é igual ao elemento neutro mais zero linha, certo? Só que o elemento neutro chamei de zero. Então o que acontece aqui? Que o zero linha é igual a zero, ou seja, ele é único, né? A justificativa está aqui, ó, tá? Os passos estão aqui, ó, tá? Então zero linha é igual a zero mais zero linha pelo axioma A3, né? O que é o A3? Vou voltar aqui. O A3 desculpa, o elemento neutro, tá? O A3 é o elemento neutro. Aí tem que ficar vendo isso aqui, porque cada livro tem a sua nomenclatura, né? Esse que é o problema. Ele faz referência ao que ele falou lá. E também pelo A3, né? Vale ao contrário, né? Conclusão. Chega-se que zero linha é a mesma coisa que zero, né? Uma coisa que é até meio redundante. A mesma coisa vale para o simétrico, que é a 5, né, da multiplicação. É a mesma ideia também, tá? Eu aconselho a vocês treinarem esses passos aqui de demonstração. Esse das unicidades A4 e A5, ok? Para vocês ir treinando aí, ó. Com isso, a gente vai dizer o seguinte, né? Que, na verdade, a operação de subtração não deixa de ser uma soma, tá? Então, isso eu já tinha falado para vocês nas aulas, né? Então, a operação de subtração A menos B, ela é a mesma coisa que A mais menos B, né? Ok? Isso vale para todos os anéis, tá? Todos os anéis, bom? O que mais? Aqui vai provar a unicidade.
Denotando uma notação, na verdade, é que você tiver um conjunto A, as operações de soma e as operações de multiplicação. Se você satisfazer aquelas propriedades lá em cima, vai ser dotado de anel A, tá? Aqui tem umas atividades, mas vamos ver aqui os exemplos. Então, quem já são os exemplos aqui? Só voltar aqui para colocar alguém aqui na linha. Então, quem são os exemplos aqui, ó? Os exemplos de anel. A gente já sabe que se o Z for... que o Z é um anel, a gente já tinha visto isso particularmente, né? A gente pode estender o conjunto. Olha aqui o Q. O Q também vale todas aquelas propriedades, né? E também o R, ó. Os reais, tá? Então, vale para os inteiros, Z, vale para os racionais, Q, válido para os reais também, todas aquelas propriedades elencadas lá em cima de anel, tá bom? Então, grava esses 3 anéis, são super, hiper, mega, pau importantes, Z, Q e R, tá bom? Lembrando que o Z está dentro do Q e o Q está dentro do R, tá? E por último, ele coloca os complexos, tá? Os complexos também é válido a aquelas estruturas lá, tudinho que a gente fez. Aí aqui ele vai tentar particularizar o Zn, ó. Lembrando que os Zns, lembra disso lá das aulas de congruência, né? Que é o exemplo 5 aqui, ó. Seja n um inteiro positivo, o A sendo Zn, né? O conjunto das classes de congruência módulo n, com as operações de adição e multiplicação que a gente já viu na passada, né? Que a soma das classes é a classe das somas e a multiplicação das classes é a classe das multiplicações, tá? Deixa eu só colocar aqui no quadro para lembrar vocês aí das operações rapidinho desse exemplo aqui do Z5, tá? Rapidinho.